Alô, alô! Professor Gilmar Júnior na área e hoje nós vamos falar sobre período. O que seria período, brother? Cara, período é toda frase que vai ser constituída por uma ou mais orações. Quando essa frase for constituída por uma única oração, a gente vai chamá-la de período simples, beleza? Essa única oração é aquela que a gente viu no bloco anterior chamada de oração absoluta. Exemplo aqui, João passou no concurso. Quando a gente fala que João passou no concurso, haverá ali um único verbo, velho. Você está vendo ali, o passou é verbo. É uma única oração. Havendo uma única oração, esse período aqui é chamado de período simples. Por outro lado, a gente também vai ter aí o período composto. O período composto é quando há a presença de mais de uma oração. E o período composto, ele é formado pelo processo de coordenação, a gente vai estudar isso lá pra frente, tudo bonitinho, relaxa, valeu? E pelo processo de subordinação, tá bem? Exemplo aqui, estudou muito e passou. Ali a gente já visualiza uma conjunção coordenada, né? Estudou muito, minha O1, passou, minha O2, safo. Então quer dizer que eu tenho aqui uma oração, duas orações, mais de uma oração, período composto, beleza? Neste caso seria composto por coordenação. É necessário que ela volte, é oração, volte, oração. Lembra que é contar verbo? Então é necessário que ela volte. Eu tenho aqui minha O1, eu tenho aqui minha O2, mais de uma oração, também é período composto. Outro tipo de período é o período misto. O que seria esse período misto? É quando ele tem mais de um processo de formação contido nele. Por exemplo, a gente tem aí o processo de coordenação e subordinação. Quando na mesma frase esses dois processos de formação se misturam, a gente vai ter aí a presença do período misto. Dá uma olhadinha aqui no exemplo. Ó. O aluno entrou na sala. Então aqui o entrou, eu tenho aqui a minha O1, beleza? Vou fechar aqui ela. Safo. E pediu, aqui eu tenho a minha O2. Também vou fechar aqui, ó. Que todos saíssem, minha O3. Então eu tenho aí, ó, O1, O2 e O3. Tá bem, pessoal? Safo? Tranquilo. Esse período é misto porque aqui eu tenho uma coordenada assindética, aqui eu tenho uma coordenada sindética. Então aqui tem uma relação de coordenação. Só que este que está em laranja aqui, ó, que todos saíssem, há uma relação de subordinação. Então houve aqui, ó, uma única frase em que ela mistura dois processos de formação dos períodos, ou seja, ela tem aí a parte de coordenação e a parte de subordinação. Safo? O que é importante sacar sobre o período misto é o seguinte: existe uma característica marcante aí nesses casos. Eu tenho a possibilidade nesse período de haver orações equipolentes. O que são orações equipolentes? São duas ou mais orações que vão se referir ao mesmo verbo. Então grava, duas ou mais orações que se referem a um único verbo, ao mesmo verbo, safo? Só que existe uma relação de equivalência entre essas orações, ou seja, essas orações, elas possuem a mesma classificação. Vamos ver isso aqui no exemplo, acho que vai facilitar. Vem cá, eu sei que estudo muito e que estabilizarei minha vida. Aqui a gente já sabe que existe aqui, ó, minha O1, o sei ali no caso, que estudo muito, aqui minha O2, e estabilizarei minha vida, minha O3, pessoal. Então eu tenho aqui, ó, O1, O2, O3. Safo, eu vou até pegar aqui, ó, vou separar aqui para ficar melhor, né? De boa? Então eu sei, minha primeira oração, que estudo muito, minha segunda oração, e que estabilizarei minha vida, minha terceira oração. Repare o seguinte, pessoal, vamos pegar esse que aqui, ó, vamos pegar esse que, tudo bem? E vamos substituí-lo por isto. Eu sei isto. Eu sei isto. Toda vez que a gente pega o que e substitui pelo isto e funcionar, safo, esse quezinho aqui, ele é um CSI. O que seria esse CSI, galera? Ele é uma conjunção subordinada integrante. Então, um CSI, tá bem? Esse quezinho aqui é um CSI, uma conjunção subordinada integrante. Conjunção subordinada integrante, ela vai sempre pedir aí, pessoal, uma OS. O que seria essa OS? Uma oração
subordinada substantiva, ou seja, mesmo sem falar ainda desse assunto para vocês, vamos falar lá na frente, fique calmo, só pelo fato de iniciar com uma CSI aqui, eu já sei então que toda essa oração que estudo muito é uma oração subordinada substantiva. Mas aí olha para o verbo aqui novamente, para o sei aqui. Quem sabe, sabe algo. O que eu sei, pessoal? Que estudou muito. O verbo saber, então, é um verbo transitivo direto. Complemento de verbo transitivo direto vai ser objeto direto. Então, bingo, já sei qual é a classificação dessa oração. Essa oração, pelo fato de iniciar por uma CSI, ela vai ser uma oração subordinada substantiva que vai possuir um valor, uma classificação de objeto direto. Então, eu falo que ela é oração subordinada substantiva objetiva direta. Tá bem? Safo? O próximo caso aqui. Que estabilizar em minha vida. É só isso que eu sei, pessoal? Só estudar muito é o que eu sei? Não. Além de saber que eu estudo muito, eu também sei que vou o quê? Estabilizar na minha vida. Então, cara, quem sabe, sabe algo. A mesma coisa. A gente vai pegar essa partícula aqui, ó. Beleza? E vai substituir por isto também. Substituindo essa partícula aqui por isto também, vamos ver se funciona. Eu sei isto, logo, esse quezinho aí também, galera, vai ser um CSI, uma conjunção subordinada integrante. Conjunção subordinada integrante, você já sabe que inicia uma OS. Quer dizer, então, que essa oração aqui, a minha O3, ela vai ser uma oração subordinada substantiva, tá bem? E tá também agindo, né, numa classificação e numa função de objeto o quê? De objeto direto. Então, é oração subordinada substantiva objetiva direta. Repare então que a O2 se relaciona com a minha O1, com esse verbo, e essa O3 aqui é a mesma coisa. Então, são duas orações. O2 e O3, se relacionando com o mesmo verbo, tudo bem? E que possuem aqui, pessoal, ó, a mesma classificação. São orações subordinadas, substantivas, objetivas, diretas, tá bem? Então, eu falo que essas orações aqui, a O2 e a O3, são orações equipolentes, que é a característica marcante aí do período misto. Vou falar para vocês aqui de algumas observações para a gente finalizar essa parte aí de período, beleza? Olha só, não se esqueça, cara, período, ele sempre vai iniciar com letra maiúscula. Deve haver verbo, tá bem? E a gente não pode esquecer que termina em ponto. Então, olha só, inicia com letra maiúscula, possui oração e termina em ponto. Quando a gente fala que possui oração, a gente está falando aqui de verbo, tá bem? Então, essa parte aqui você tem que ficar focado, você não pode bisonhar, tá bom? O ponto, molecada, pode ser um ponto final, pode ser um ponto de exclamação, pode ser um ponto de interrogação, pode ser até mesmo reticências, safo? Então, falou período, começa com letra maiúscula, possui verbo, termina em ponto, beleza? Olha a primeira frase ali, bom dia. Se liga aqui, ó, a frase bom dia começou com letra maiúscula, safo, de boa. Terminou aqui em ponto, ó. Tranquilo. Então é um período simples ou é um período composto? O que você acha? Pensa um pouco aí. Não dá mole não, né, velho? Claro que não é nem período simples, nem período composto. Por que que não é nem período simples, nem período composto? Porque em bom dia não há verbo. Então isso aqui é apenas uma frase nominal, tá bom? Se é uma frase nominal, não há verbo, não é período. Valeu? O de baixo, vim, vi, venci. Ó, aqui é minha O1, minha primeira oração, verbo, né? Minha O2 e minha O3. Há três verbos ali, obviamente, eu tenho aqui um período composto, tá bom? Tenho aqui um período composto. Eu estudo português. Na frase eu estudo português, a palavra aqui, ó, eu estudo, esse cara é verbo. Então é meu O1, minha oração. Não há outra oração ali, então esse cara aqui, ele vai ser período simples, tá bem? Safo? Vou falar de uma próxima observação agora para vocês. Pessoal, a gente pode sintetizar tudo que foi dito da seguinte maneira, ó. Nem toda frase é uma oração. Real, a gente tem a frase lá nominal. Frase nominal não possui verbo. Se não há verbo, não há oração. Nem toda oração é uma frase. Real também. Por que que nem toda oração é uma frase? Para ser frase, precisa haver sentido completo. E nós vimos que no período composto por subordinação, safo, não haverá sentido completo. Então, se há orações sem sentido completo, a gente não pode falar que toda oração é uma frase. Valeu?
há frases formadas por uma ou mais orações. Sim, frase formada por uma única oração, a gente vai chamar de período simples, que é o caso de oração absoluta. Frase formada por mais de uma oração, né, por mais de um verbo, a gente tem um período aqui, ó, período composto. Agora, todo período é uma frase, é verdadeiro. Todo período é uma frase. Por que todo período é uma frase? Porque todo período precisa haver sentido, tá bom? Safo? Então, ó, frase e período deve haver sentido. A oração, ela pode ou não ter sentido completo, safo? E frases sem verbo. Gente, olha só, se houver uma frase que não há verbo, não comporta nesta frase o estudo da análise sintática. Então, não há porquê de fazer análise sintática em uma frase que não há verbo. De boa? São essas 5 observações, né, que eu passei para vocês. A gente fechando esse bloco de frase, oração e período, pessoal. Espero que vocês estejam estudando, espero que vocês estejam afiados. Qualquer dúvida, pode mandar no grupo do Telegram, pode mandar no grupo no Instagram, tanto do Delta quanto do meu pessoal, que sempre alguém vai lá responder para vocês. Safo? Então é isso aí, pessoal. Ficamos aqui com a aulinha de hoje. Valeu!